Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vanderlei Júnior e nesse vídeo aí resolverei 15 questões da matéria de conjuntos, viu galera? Uma matéria aí muito cobrada em vários editais. Especificamente, esse vídeo vai ser focado 100% na banca Selecom. É uma banca aí que tem um estilo de questão um pouco mais pesada para essa parte aqui da matéria, né? Para essa parte de conjuntos. Digo que até são questões de níveis, com um nível, né, de dificuldade maior do que a parte de lógica proposicional. Então, se seu edital tem lógica proposicional e conjuntos, a parte de conjuntos com certeza vai vir um pouco mais difícil, viu? Então é isso, ó. Você vai fazer o seguinte, na descrição do vídeo tem um material com as 15 questões, tem um gabarito lá também, né? Falando qual é a resposta correta, porém, se você tiver dificuldade em alguma questão específica e quiser revisar, volte no vídeo e assista a explicação, a resolução dessa questão, tudo certo? Então vamos lá, vamos embora resolver as questões, né? Então, pessoal, temos aqui a primeira questão. Essa questão aqui fala o seguinte para a gente, né? Em um grupo de 250 profissionais, 40 são engenheiros, 75 têm mestrado e 5 são engenheiros e têm mestrado. Continuando, a quantidade de profissionais desse grupo que não tem mestrado e que não são engenheiros corresponde a. Então, aqui algumas coisas importantes, né? O total de pessoas é 250. 40 são engenheiros, 75 têm mestrado e são engenheiros, e 75 têm mestrado e 5 são engenheiros e têm mestrado. 5 são as duas coisas, né? Continuando aqui, a quantidade de profissionais desse grupo que não tem mestrado e que não são engenheiros corresponde a. Ó, nós vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui o diagrama de Venn dessa situação. E o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou chamar de E o conjunto de todas as pessoas que são engenheiros, né? Eu vou chamar de M o conjunto de todas as pessoas que têm mestrado. Esse diagrama, pessoal, diagrama de Venn, é bom a gente começar a preencher ele a partir da interseção aqui, ó, que é essa região central, né? Quem está aqui na interseção é porque vai ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E aqui no enunciado falam que é um total de cinco pessoas, né? 5 pessoas são engenheiras e têm mestrado. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. 40 são engenheiros. Vou colocar aqui, ó. Essas 40 pessoas que são engenheiras, 5 já fazem parte desse universo aí, né? 5 já estão aqui dentro. 5 já está contabilizado aqui nesses 40, né? Aí, se eu quero descobrir a quantidade de pessoas que são apenas engenheiras, eu faço 40 menos 5, que é igual a 35. 35 pessoas são apenas o quê? Engenheiras, viu? E o enunciado fala que 75 desses 250 profissionais têm mestrado. 5 já estão contabilizados aqui, né? Aí, fazendo 75 menos 5, vamos ter um total de 70 pessoas que possuem apenas mestrado, viu? Então, 70 pessoas possuem apenas mestrado. Aí, pessoal, para a gente conseguir encontrar o que o enunciado pede, que são as pessoas que não têm mestrado e que não são engenheiros, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar essas três quantidades aqui, ó, 35 mais 5 mais 70. 5 mais 5, 10. 10 mais 0, continua 10. Desce 1, eleva 1. Aqui vai ficar 1 mais 3, 4. 4 mais 7 é 11. Então aqui nós vamos ter um total de 110 pessoas. Essas 110 pessoas, pessoal,
elas estão aqui dentro, ó. De todos esses dois conjuntos, né? Ou elas são engenheiras, ou têm mestrado, né? E tem aquelas que são engenheiras e têm mestrado ao mesmo tempo. Então dá um total de 110. Mas o enunciado fala que o total de profissionais aí é 250. Então você vai pegar 250 menos 110. 0 menos 0 é 0, 5 menos 1 é 4 e 2 menos 1 é 140. Então quem são essas 140 pessoas? São aquelas dentre os 250 profissionais que não têm mestrado e que não são engenheiras. Elas estão aqui fora, ó. Viu? E é o nosso gabarito. Então o nosso gabarito aí da questão número 1 é a letra D. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 2. O enunciado dessa questão fala o seguinte aqui, galera. Durante a realização de uma prova, um professor permitiu que seus alunos consultassem os livros X e Y. Ao final da prova, verificou-se que 17 alunos consultaram o livro X, 12 alunos consultaram o livro Y, 5 alunos consultaram ambos, né? 9 alunos não consultaram nenhum dos livros. Continuando, a quantidade total de alunos que fizeram essa prova é letra A, 32, letra B, 33, letra C, 34, letra D, 35. Então, pessoal, ó, uma coisa que eu ensino, né, nas aulas presenciais ou virtuais para os meus alunos a respeito dessa matéria é a questão de não utilizar fórmula, viu? Eu gosto de fazer a interpretação apenas pelo diagrama, né? A gente faz a interpretação pelo diagrama e dali nós tiramos as nossas conclusões, né? O total de pessoas, as pessoas que gostam de duas coisas ao mesmo tempo, as pessoas que gostam de apenas uma coisa, né? Com o diagrama nós conseguimos ter toda essa interpretação. E aí a gente foge de uma preocupação muito importante, que é a preocupação de decorar a fórmula. Nessa matéria, você não precisa de decorar a fórmula, viu? Ó, então vou fazer aqui, ó, vou fazer o diagrama dessa situação. Nós vamos ter aí dois conjuntos, viu? Esses conjuntos têm uma região em comum que é chamada de interseção. O primeiro conjunto aqui, pessoal, são as pessoas que consultaram o livro X. Então eu vou colocar X aqui, ó. O segundo conjunto são as pessoas que consultaram o livro Y. Lembrando, ó, essa região aqui é a interseção. Serão as pessoas que consultaram os dois livros, né, ao mesmo tempo aí. Então, sempre é bom a gente começar a preencher pela interseção. E o enunciado fala que foram 5 alunos. Então, 5 alunos consultaram os dois livros. Aí eu volto aqui, ó. 17 alunos consultaram o livro X. Você coloca 17 aqui em cima, ó. 17 é o total, ó. É todo esse círculo aqui, ó. Eu já tenho 5 pessoas aqui. Então, se eu tiver interessado nas pessoas que consultaram apenas o livro X, é só fazer 17 menos 5, que vai aí ser um total de 12 pessoas, né? 17 menos 5 é 12. Então, 12 pessoas consultaram apenas o livro X. E o enunciado fala que 12 pessoas consultaram o livro Y. Pessoas que consultaram o livro Y fazem parte de toda essa região aqui, ó. Já tem 5 contabilizados, né? Então fazemos aqui, ó, 12 menos 5, que vai ser igual a 12 menos 5, 5, 6, 7, é igual a 7. Então 7 pessoas consultaram apenas, né, o livro Y. Ou consultaram apenas o livro Y, 7 pessoas. E aqui fala que 9 alunos não consultaram nenhum dos livros. Então esses 9, pessoal, estão aqui fora, ó. Viu? 9 alunos estão aqui fora. Aí, pessoal, para achar o total, que é o que o enunciado pede, o que a gente vai fazer? O total aqui, ó, total. Para achar o total,
é só somar cada uma das regiões. Nós vamos pegar aqui 12, que consultaram apenas o livro X, mais 5, que consultaram ambos, mais 7, que consultaram apenas o livro Y, e mais 9, que consultaram nenhum dos dois, né? Aí aqui 12 mais 5 é 17. 17 mais 7 vai ser 24. 24 mais 9 vai ser um total aí de 33. É a nossa resposta. Então, 33 pessoas fizeram o quê? Fizeram a prova. O nosso gabarito aqui é letra B. Só conferindo aqui, né? 12 mais 5 é 17. 17 mais 7 é 24. 24 mais 9 é 33. Então, a resposta é letra B mesmo, né? O nosso gabarito aí é letra B. Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Nessa questão de número 3, o enunciado fala o seguinte para a gente. Em um grupo com 42 pessoas, em que todas falam inglês ou falam espanhol, sabe-se que o número de pessoas que falam inglês, mas não falam espanhol, é igual ao dobro do número de pessoas que falam inglês e espanhol. O número de pessoas que falam espanhol é igual ao dobro do número de pessoas que falam apenas inglês. Continuando, o número de pessoas que falam somente um desses idiomas é letra A, 24, letra B, 28, letra C, 35, letra D, 38. Questãozinha interessante aí, viu, galera? Essa Selecon aí, ela aumenta muito o nível aí de dificuldade das questões desse tema aí, conjuntos, viu? Então essa questão é uma questão muito interessante aqui para a gente trabalhar. Ó, primeiro aqui, eu vou desenhar o diagrama aqui dessa situação. Então temos aqui o diagrama de Venn, que representa essa situação, né? Esse conjunto aqui, pessoal, ó, é referente às pessoas que falam inglês. Vou escrever aqui, ó, inglês. Esse outro diagrama aqui, esse outro conjunto, é o conjunto das pessoas que falam espanhol. Beleza? Aí o que, que vai acontecer? O total de pessoas é 42. 42 pessoas. Aí quando fala aqui, ó, falam inglês ou falam espanhol. O que que isso significa pra gente? Que essas 42 pessoas, pessoal, elas vão estar aqui, ó, na união desses dois conjuntos. Então não tem ninguém dentre essas 42 pessoas que não falam os dois idiomas. Viu? Essas pessoas vão estar, né, vão fazer parte de algum desses conjuntos. Elas fazem parte da união desses dois conjuntos. Beleza? Aí o que que a gente vai fazer aqui? Aqui está falando que o número de pessoas que falam inglês, mas não falam espanhol, é igual ao dobro do número de pessoas que falam inglês e falam espanhol. Eu vou circular aqui, ó, que isso aqui é muito importante. Pessoas que falam inglês e espanhol estão aqui na interseção. Falam as duas línguas, né? Ao mesmo tempo, inglês e espanhol. Então é interseção. Tem aqui o conectivo E, a gente já pensa logo em interseção, viu? Vou voltar aqui. Beleza. Eu não sei, pessoal, o número de pessoas que falam inglês e espanhol. Então vou falar que é X. Então tenho X pessoas aqui, dentre aquelas 42 que falam inglês e espanhol, né? Estão na interseção. E a gente volta para o início aqui, ó. O número de pessoas que falam inglês, mas, porém, todavia, não falam espanhol. Onde é que estão essas pessoas? Essas pessoas estão aqui nessa região, ó. Aqui não está considerando a interseção, viu? Aqui não está considerando a interseção. São as pessoas que falam apenas inglês. É igual ao dobro do número de pessoas que falam inglês e espanhol.
O número de pessoas que falam inglês e espanhol é x. O dobro de x é 2 vezes x. Então a gente coloca 2x aqui, ó. 2x é a quantidade de pessoas que falam apenas inglês. Tudo bem aí? Entenderam até agora? Então vamos continuar aqui, ó. O número de pessoas que falam espanhol é igual ao dobro do número de pessoas que falam apenas inglês. Ó, então, o que a gente vai pensar aqui? Ó? As pessoas que falam espanhol estão aqui dentro. Ó. Eu estou circulando aqui, ó. Eu estou reforçando aqui, né? Toda essa região são as pessoas que falam espanhol. Eu já tenho X pessoas aqui dentro, viu? Eu já tenho X pessoas aqui dentro. E aqui fala que o número de pessoas que falam espanhol é igual ao dobro do número de pessoas que falam inglês. Ó, a quantidade de pessoas que falam inglês é 2x. O dobro de 2x é 2 vezes 2x. É só multiplicar. 2 vezes 2 é 4. Então, nós vamos ter o total aí, ó, de 4x, viu? Só que eu vou colocar aqui em cima, ó. As pessoas que falam espanhol são 4 vezes x. Por quê? Porque eu vou estar interessado nas pessoas que falam apenas espanhol. As pessoas que falam apenas espanhol é 4x, que é tudo, menos x, que é a interseção. 4x menos x é igual a 3 vezes x. Então, as pessoas que falam apenas espanhol é 3 vezes x. Então, tranquilo, pessoal. A gente preencheu aí cada região do diagrama, né? E aqui vai estar interessado, né? A questão está pedindo para a gente o número de pessoas que falam somente um desses idiomas. As pessoas que falam somente um desses idiomas, nós temos aqui 2x e 3x, né? Falam apenas um desses idiomas, é 2x mais 3x, que vai dar um total de 5 vezes x. Então, para a gente responder isso aqui, nós vamos ter que descobrir o valor de x. E como que a gente vai descobrir isso? Fácil, fácil, ó. É só somar as três regiões, 2x mais 3x, e igualar ao total de pessoas, que é 42. Então, nós vamos fazer isso, ó. 2x mais 3x é igual a 42. 2x mais 3x é igual a 6 vezes x. Então, 6 vezes x é igual a 42. X vai ser igual a 42 dividido por 6. Né? Esse 6 está multiplicando o x, passa dividindo ali o 42. E 42 dividido por 6 é 7. Então, o valor ali, pessoal, de x é 7, né? A interseção aqui, ó, nós temos 7 pessoas que falam inglês e espanhol. E aí, as pessoas que falam apenas um desses idiomas, nós voltamos aqui nesse valor que tínhamos obtidos anteriormente, né? Que é 5 vezes x. Então, falam apenas um desses idiomas, vai ser 5 vezes 7. Coloca 7 no lugar de x. E 5 vezes 7 é igual a 35. Então, a nossa resposta é 35, né? O nosso gabarito aí é a letra C. Então, eu espero que vocês vejam essa questão aí com um pouco de detalhe, né? Porque a próxima questão que a gente vai fazer é parecidíssima com essa. Só que ela foi aí dada, ela foi montada de uma forma um pouco diferente, né? Assim, a questão do texto do enunciado. Mas a ideia dela é a mesma dessa questão aqui. Beleza? Então, agora nós vamos para a questão de número 4. Nessa questão de número 4, o enunciado fala o seguinte: admita que nx, n de x, né, represente o número de elementos do conjunto x. Dados os conjuntos A e B, é verdade que o número de elementos da união entre esses dois conjuntos é igual a 42. O número de elementos daqueles que estão apenas no conjunto A e não estão em B é igual a 2 vezes o número de elementos da interseção
entre esses conjuntos A e B. O número de elementos do conjunto B é 4 vezes o número de elementos da interseção entre esses dois conjuntos. O valor do número de elementos do conjunto A é letra A, 7, letra B, 14, letra C, 21, letra D, 28. Beleza, né, pessoal? Ó, então aqui, ó. N de A união com B. Aqui é o número de elementos da união entre os dois conjuntos, né, pessoal? N de A menos B. Aqui, ó, é a diferença entre os conjuntos A e B. Aqui são aqueles que estão no conjunto A, mas não estão no conjunto B. E essa quantidade é igual a 2 vezes o número de elementos da interseção entre os conjuntos A e B. O número de elementos do conjunto B é igual a 4 vezes o número de elementos da interseção entre esses dois conjuntos. Para resolver essa questão, pessoal, vou recorrer novamente aos diagramas. Vou desenhar dois diagramas aqui, ó. Vou desenhar um pouquinho maior. Opa, errei aqui. Vou desenhar maior aqui, ó. Vou até mudar a cor para ajudar aqui a gente, viu? Tranquilo. Então tem aqui, ó, dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Esse conjunto em azul é o conjunto A. Esse conjunto vermelho é o conjunto B. Agora toda essa região aqui, ó, é a união entre os dois conjuntos. Então nessa parte aqui, ó, o número de elementos é 42. Viu? Beleza. Aí eu vou ter aqui, ó, esse A menos B. Esse A menos B, pessoal, é só essa região aqui, ó. Esse A menos B é só essa região que eu estou pintando de preto, né? Aqui a gente tira a interseção, viu? Aqui são só os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Agora eu tenho aqui, ó, NB. NB são os elementos do conjunto B, né? O conjunto B é todo esse conjunto aqui, ó, delimitado pelo círculo vermelho. Eu estou pintando aqui de preto, ó. É todo esse conjunto. Então aqui está considerando quem? A interseção, viu? E a interseção é só essa região aqui, ó, que pega aí um pedaço dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então por onde que a gente começa a preencher aqui? Pela interseção. A interseção, pessoal, que é esse N de A interseção com B. Aqui é a quantidade, né, de elementos da interseção. E aqui fala que o número de elementos de A menos B é 2 vezes o número de elementos da interseção. Então aqui, ó, é 2 vezes N de A interseção com B. E o conjunto B, pessoal, é 4 vezes a quantidade de elementos da interseção. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar ali em cima, porque é todo esse conjunto aqui, né, delimitado pelo círculo vermelho. O total é esse, ó, 4 vezes N de A interseção com B. Só que essas 4 vezes o número de elementos da interseção já está contando aqui a interseção. Aí se eu estiver interessado apenas nessa região aqui, ó, que é o número de elementos do conjunto B que não pertence ao conjunto A, o que eu faço? Eu tenho que diminuir. 4 vezes o número de elementos da interseção menos 1 vez o número de elementos da interseção dá um total de 3 vezes o número de elementos da interseção. Aí o que vai acontecer? O número de elementos do conjunto A, vou colocar aqui, ó, o número de elementos do conjunto A, que é o que o enunciado quer, é só a gente somar essa quantidade mais a quantidade da interseção. 2NA interseção com B, mais 1 vezes o número de elementos de A interseção com B, vai dar o total de 3 vezes o número de elementos da interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Dessa forma, nós temos que descobrir o número de elementos da interseção. E como é que a gente vai descobrir isso? É só somar aqui cada região, ó. Essa região aqui,
mais essa, mais essa. E a gente vai igualar a 42, que é o total. Então aqui, ó, 2 vezes n de A interseção com B, mais uma vez n de A interseção com B, mais 3 vezes n de A interseção com B. Esse valor é igual a 42. 2 mais 1 mais 3 dá um total de 6 vezes n de A interseção com B. E isso é igual a 42. Vocês estão vendo que a mesma questão anterior é a mesma questão aí da questão 3, né? Só que mudou um pouco o enunciado. Então, o número de vezes, o número de elementos da interseção vai ser igual a 42. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo, né? E 42 dividido por 6 é igual a 7. Então, aqui na interseção, nós temos um total de 7 elementos, né? E o número de elementos do conjunto A, pessoal, é 3 vezes o número de elementos da interseção. Na interseção nós não temos 7 elementos, então vai ser 3 vezes 7. E 3 vezes 7 é igual a 21. Logo, o nosso gabarito é letra C, viu? Comentem aí, pessoal, o que vocês acharam aí da questão número 3 e questão número 4, né? Uma questãozinha, são questões aí com um enunciado diferente, um raciocínio diferente, né? E com nível aí bem bacana de dificuldade, viu? Vamos agora, pessoal, para a nossa questão de número 5. Nessa questão aqui de número 5, nós vamos ter aí um total de 3 conjuntos. Então, nós vamos desenhar o diagrama de Venn daquele modelo lá, né, envolvendo 3 conjuntos. Por quê? Vamos ler o enunciado aqui. A escola Professor Pardal se encontra na região nordeste do Brasil, uma das regiões que apresenta os piores IDHs, que é um Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com o PNAD, de 2011. Buscando a inclusão de seus alunos na era da informação, a Escola Professor Pardal desenvolveu 3 projetos voltados para a boa aplicação do conhecimento: Projeto K, Projeto Y e Projeto Z. Entre os 120 alunos matriculados na escola, 24 se inscreveram no Projeto K, 53 no Projeto Y, 37 no Projeto Z. 13 alunos se inscreveram nos projetos K e Y. 12 alunos nos projetos K e Z. 9 alunos nos projetos Y e Z. E um aluno se inscreveu nos 3 projetos. O número de alunos da escola que não se inscreveu em nenhum dos 3 projetos é igual a... então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter aqui um total de alunos, que eu vou chamar de T. Esse total de alunos, o enunciado fala que é 120. Aí, o que eu vou fazer aqui? Nós temos aí projeto K, projeto Y e projeto Z. Eu vou chamar aqui de P, K, o projeto K. No projeto K, pessoal, fala aí que nós temos um total de 24 alunos matriculados. No projeto Y, nós temos um total aí de 53 alunos matriculados. No projeto Z, nós temos aí um total de 37 alunos matriculados, né? E aí fala, 13 alunos se inscreveram nos projetos K e Y. Então, vou pôr aqui, PK e PY é um total de 13 alunos. Então, o Ezinho aqui é a interseção, né? Aí, continuando, 12 alunos se inscreveram nos projetos K e projeto Z. Um total de 12 alunos. 9 alunos se inscreveram no projeto Y e projeto Z. 9 alunos se inscreveram no projeto Y e projeto Z. E aí fala que um aluno se inscreveu
nos 3 projetos. Então aqui, ó, 9 alunos é projeto Y e projeto K e projeto Z. Um total aí de 1 aluno, certo? Aí vamos desenhar aqui o diagrama dessa situação. Então eu vou ter aqui o primeiro conjunto, eu vou ter aqui um segundo conjunto e eu vou ter aqui um terceiro conjunto, né? Esse primeiro conjunto aqui, ó, esse primeiro conjunto é referente ao projeto K. É referente ao projeto K. Esse segundo conjunto é referente ao projeto Y. E esse terceiro conjunto é referente ao projeto Z, né? Pessoal, por onde que a gente vai começar a preencher aqui, ó, o nosso diagrama? Sempre pela interseção tripla, ó. Vai facilitar para a gente aí, viu? Então, o enunciado falou que nós temos aí a quantidade de 1 aluno que se inscreveu, né? Aí nos 3 projetos, né? Então, aqui já foi. Aí fala que 9 alunos são referentes ao projeto Y e projeto Z. Então, vai estar na interseção entre esses 2 conjuntos aqui, ó. Projeto Y e projeto Z. A interseção entre esses 2 conjuntos é essa aqui, ó. Eu pintei de azul. Já tem 1 aluno contabilizado, né? Então, nessa região aqui, ó, eu coloco apenas 8. Aí nós temos 12 nos projetos K e Z. Projeto K e Z, pessoal, a interseção é essa aqui, ó. Já tem 1 contabilizado. Então, é só fazer 12 menos 1 e dá um total de 11, ó. E nós temos 13 no projeto K e projeto Y. Projeto K e projeto Y, a interseção entre esses 2 conjuntos é essa aqui, né? Já tem 1 contabilizado. 13 menos 1 é 12. Aí o que farei agora? Nós temos aqui 24 no projeto K. Então, 24 é o total, ó. Vou colocar aqui. Nós temos 53 no projeto Y. E nós temos 37 no projeto Z. Aqui, muito cuidado, né? Ó, 24, pessoal, é referente a toda essa região aqui, ó. Vocês percebem que já tem 12 nessa região, 1 aqui nessa região e 11 nessa região? Então, o que nós temos que fazer? É só fazer 24 menos 12 menos 1 menos 11, né? Que vai ser o mesmo que fazer 24 menos 12 mais 1 é 13. 13 mais 1 é 24. Então, vai ser 24 menos 24, que dá 0. Então, 0 alunos se inscreveram apenas no projeto K. Né? Então, não tem nenhum aluno que se inscreveu apenas no projeto K. Então, total de 0, né? Aqui, ó, no projeto Y, eu tenho 53. Projeto Y é toda essa região aqui, ó. Eu já tenho 12 aqui, 1 aqui e 8 alunos aqui. Então, o que é que eu faço? É só fazer 53 menos 12 mais 1 mais 8 vai ser igual a 21, né? 12 mais 8 é 20, mais 1, 21. 53 menos 21, 3 menos 1 é 2, 5 menos 2 é 3. Aí eu vou ter aqui, ó, que 32 alunos inscreveram-se apenas no projeto Y, né? Aí a gente vai fazer o mesmo aqui com o projeto Z. O projeto Z é toda essa região aqui, ó. Eu já tenho 8 aqui, 1 aqui e 11 aqui. Então, o que a gente faz? É só fazer 37 menos 11 mais 1, 12. 12 mais 8 é 20. 37 menos 20, 7 menos 0 é 7. 3 menos 1 é 1. Aí aqui teremos um total de 17 alunos que se inscreveram apenas no projeto Z. Então, pessoal, a gente destrinchou aqui cada região do diagrama de Venn, né? Referente a essa situação, referente aos 3 conjuntos, né? Qual que é a interpretação nossa aqui, ó?
eu tenho que um aluno se inscreveu nos 3 projetos, 13 se inscreveram no projeto K e projeto Y, mas apenas 12 se inscreveram no projeto K e Y. No projeto Y e projeto Z, nós temos um total de 9 pessoas, mas apenas 8 se inscreveram no projeto Z e projeto Y. No projeto K e projeto Z, se inscreveram nesses 2 projetos, né, ao mesmo tempo, um total de 12 alunos, mas apenas no projeto K e projeto Z, um total de 11. Tranquilo? Aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Aqui está perguntando a quantidade de alunos que não se inscreveu em nenhum dos 3 projetos, né? Então, esses alunos que não se inscreveram em nenhum dos 3 projetos não vão estar contabilizados aqui dentro do diagrama, né? Então, como é que a gente faz para descobrir isso? É só a gente pegar o total de alunos e subtrair aqui os alunos que se inscreveram em um dos 3 projetos. Então, primeiro a gente vai descobrir aí essa quantidade de alunos que se inscreveram em um dos 3 projetos. Aí é só fazer essa soma aqui, ó. É só fazer 0, mais 12, mais 1, mais 11, mais 32, mais 8, mais 17. É só somar aí a quantidade referente em cada região do diagrama. Então, para facilitar aqui, ó, eu já vou pegar e somar toda essa região aqui, ó, referente ao projeto K, que vai dar 24, né? Ó, 0 mais 12 mais 1 mais 11 é 24. Mais, aí eu vou ter aqui 32. Aí eu vou ter aqui mais 8, porque é 32. Aí eu vou ter mais 8. Aí terei mais 17. 4 mais 2 é 6, né? 6 mais 8 é 14. 14 mais 7 vai dar o total aí de 21, né? Então, desce 1, eleva 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 3 é 7. 7 mais 1 é 8. Então, 81 alunos, pessoal, se inscreveu aí em pelo menos um dos 3 projetos. Mas o total de alunos não é 120, então é só pegar 120 menos 81, que acharemos a quantidade de alunos que não se inscreveu em nenhum dos projetos. Aqui eu pego emprestado, fica 10. 10 menos 1 é 9. Aqui vai ficar 11 menos 8. 11 menos 8 é 3. Então teremos aí, ó, um total de 39 alunos que não se inscreveram em nenhum dos 3 projetos. O gabarito aí da questão número 5 é letra C, viu? Então nós vamos agora para a nossa próxima questão. Então, pessoal, nessa questão de número 6, o enunciado fala o seguinte: considerando 3 conjuntos A, B e C não vazios, tais que o conjunto A está contido no conjunto B, a diferença entre o conjunto C e B é igual ao conjunto C, portanto, necessariamente, é verdade que algum elemento de A é elemento de C, nenhum elemento de A é elemento de C, algum elemento de B é elemento de C, nenhum elemento de B é elemento de A. Detalhe importante nessa questão, né, pessoal? Uma questão aí sobre diagramas lógicos, né, de uma forma mais geral, só que explorou aí os conceitos de teoria dos conjuntos, né? Igual aqui, ó. Vou escrever. Falou que o conjunto A está contido no conjunto B. O que isso significa para a gente? Significa que todo elemento de A, todo elemento pertencente ao conjunto A, eu só vou colocar aqui elemento de A, é elemento de B. É elemento de B. Então, quando o conjunto A está contido em um conjunto B,
Como que fica o desenho do diagrama desses dois conjuntos? Fica assim, ó. Eu vou ter aqui o conjunto A e tem aqui o conjunto B, né? O conjunto A está dentro do conjunto B. Aqui representa bem essa situação, né? Todo elemento de A é elemento de B. Foi dito também no enunciado, né, que a diferença entre o conjunto B e o conjunto B, entre o conjunto C e o conjunto B, é igual ao próprio conjunto C. E lembrando o que é isso, né, pessoal? Ó, aqui é a diferença entre o conjunto C e o conjunto B. Então aqui, ó, tá querendo saber o seguinte: os elementos que pertencem ao conjunto C, mas não pertencem ao conjunto B. Então aqui está querendo saber os elementos apenas do conjunto C em relação ao conjunto B, né? E o engraçado é que o resultado é igual ao próprio conjunto C. Então, quando isso acontece, significa que os conjuntos C e B são disjuntos. O que é disjuntos? Não possuem elementos em comum. Eles não têm nada em comum, não tem nenhum elemento em comum, né? Quando isso acontece, ó, você faz a diferença entre dois conjuntos e o resultado é igual a esse conjunto aqui, né, que está na frente, que são os elementos de C que não pertencem a B, significa que esses dois conjuntos são disjuntos, né, não possuem elementos em comum. Então, os diagramas do conjunto B e C são separados. Ó. Então, eu tenho aqui o conjunto B, né, e tenho o conjunto C aqui separado. Eles não possuem elementos em comum. E agora, pessoal, ó, eu tenho aqui o conjunto A está contido no conjunto B, todo elemento de A é elemento de B. O desenho do diagrama fica dessa forma, né? O diagrama do conjunto A fica dentro do diagrama do conjunto B. E aqui, ó, na segunda situação, nós vimos que os conjuntos C e B são disjuntos, não possuem elementos em comum. Então, os diagramas ficam separados. A partir do desenho, da elaboração do diagrama, né, de forma correta, nós voltamos aqui nas alternativas e verificamos qual é aquela que se encaixa de forma 100% verdadeira, né? Então, na letra A, fala o seguinte, ó, que algum elemento de A é elemento de C. Não tem como isso acontecer, né, pessoal? Porque os conjuntos A e C também são disjuntos, né? Eles não possuem elementos em comum, uma vez que o conjunto A está contido no conjunto B. Na letra B, fala que nenhum elemento de A é elemento de C. Aqui está ok, ó. Nenhum elemento de A é elemento de C. Nosso gabarito aí vai ser letra B, viu? Mas vamos finalizar aqui as duas alternativas para até motivo também pedagógico, né? Motivo de estudo também, né? Na letra C fala que algum elemento de B é elemento de C. Não tem como, né? Já que a gente chegou na conclusão que os dois conjuntos são disjuntos, né? Não possuem elementos em comum. Por quê? Porque acontece isso aqui com a diferença, né? A diferença entre o conjunto C e o conjunto B é igual ao próprio conjunto C. Ou seja, os conjuntos C e B são disjuntos, né? E na letra D fala que nenhum elemento de B é elemento de A. Isso aqui é impossível, né? Porque o conjunto A está contido em B. Então, os elementos de A automaticamente são elementos de B, né? Ou seja, alguns elementos de B são elementos do conjunto A. Então, quando fala nenhum, né? Para isso ser verdade, os dois conjuntos teriam que ser disjuntos também. Então, nosso gabarito aí é letra B, viu, pessoal? Agora aí nós vamos para a questão de número 7. Nessa questão aqui de número 7, o enunciado fala o seguinte:
Considere-se os conjuntos. O conjunto M é o conjunto das pessoas que são técnicos legislativos. O conjunto P é o conjunto das pessoas que têm mais do que 50 anos. E o conjunto Q é o conjunto das pessoas que nasceram em Cuiabá. Se João pertence ao conjunto M menos P união com Q, então, necessariamente, João, letra A, tem 50 anos ou menos e não nasceu em Cuiabá. Letra B, nasceu em Cuiabá e é um técnico legislativo. Letra C, não é um técnico legislativo e não nasceu em Cuiabá. Letra D, é um técnico legislativo e possui exatamente 50 anos. É uma questãozinha aí, pessoal, que vai gerar uma confusão aí. Mas aqui é o seguinte, é uma questão que vai envolver aí os conceitos de conjuntos e diagramas lógicos. Então nós vamos ter que desenhar o diagrama, né? Entender a situação e julgar as alternativas. Aquela que for 100% verdadeira, se encaixar de forma a não deixar dúvidas, né? A não deixar aí ambiguidades também, vai ser a resposta correta, né? Então aqui, ó. Aqui eu tenho 3 conjuntos. Então eu vou desenhar o diagrama aqui referente a 3 conjuntos, né? Aquele diagrama tradicional mesmo, ó. Coloquei aqui o primeiro diagrama, coloquei aqui o segundo e coloquei aqui o terceiro diagrama. Aí eu tenho o conjunto M e nós temos lá o significado do conjunto M, né? O que ele representa. Temos aqui o conjunto P e temos aqui o conjunto Q. Aí eu tenho essa notação aqui, ó, M menos P união com Q. M menos P união com Q. Aqui está querendo saber os elementos que pertencem a M e que não pertencem a essa união aqui, ó, P união com Q. E temos aqui, né, pessoal, a presença também dos parênteses, né? Dessa forma, nós vamos ter que verificar essa união aqui, ó, primeiro. E depois, nós finalizamos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a cor verde e vou colorir primeiro essa união aqui, ó, de verde, né? P união com Q. A união entre os conjuntos P e Q, essa aqui, ó, eu estou pintando de verde, viu? Então aqui é a união entre os conjuntos P e Q, viu? Aí eu vou pegar aqui a cor preta. Deixa eu diminuir o fluxo aqui. Beleza. A cor preta e fazer o resultado final, né? Então, o que tá querendo aqui? Os elementos de M que não pertencem à união. Ou seja, eu quero a região aqui do conjunto M que não tem nada em comum com a região que eu pintei de verde aqui, que é a união entre os conjuntos P e Q. Então só sobra isso aqui, né, pessoal? Ó, que eu estou pintando de preto, ó. Só sobra essa parte aqui, ó, que eu estou pintando de preto. E o enunciado fala que João, ele está aqui nessa parte. Então, vamos supor que João é esse pontinho preto aqui, esse pontinho vermelho aqui, né? Dentro dessa parte aqui, que eu pintei de preto, né? Que representa essa operação aqui entre conjuntos, né? Então, João está aqui. Feito isso, a gente julga, né, as alternativas. Na letra A está falando que João tem 50 anos ou menos e não nasceu em Cuiabá. Então, se João está nessa região preta, João é uma pessoa que é técnico legislativo. Se João está nessa região aqui que eu pintei de preto, João, ele não tem mais do que 50 anos. Ou seja, ele vai ter 50 anos ou menos. Então essa parte aqui tá certo, né? Essa primeira parte aqui, ó, tá correto, né? Repare que eu tenho um conectivo E aqui, ó. Então, para a alternativa da letra A ser verdadeira, vai ter que valer
as duas coisas. Já valeu que João tem 50 anos ou menos. Por quê? Porque ele está nessa parte aqui, que eu pintei de preto. Automaticamente, se ele está nessa parte que eu pintei de preto, ele não tem mais do que 50 anos. Então ele pode ter 50 anos ou menos. E aqui continua falando que não nasceu em Cuiabá. As pessoas que nasceram em Cuiabá vão estar aqui nessa região que eu pintei de verde também, né? Então o João também não nasceu em Cuiabá. Então valeram as duas coisas. E tem que valer as duas coisas porque eu tenho um conectivo E aqui. Então a resposta é a letra A mesmo, né? Para a gente ter 100% de certeza, vamos verificar as outras, né? Na alternativa B fala que João nasceu em Cuiabá e é um técnico legislativo. Não, ele não nasceu em Cuiabá. Ele só é técnico legislativo, viu? E na letra C fala que ele não é um técnico legislativo. Não, não tem como, né? Ele é um técnico legislativo. Ele está nessa região preta aqui, ó. E não nasceu em Cuiabá. Não nasceu em Cuiabá é verdade. Mas se eu tenho conectivo E, tem que valer as duas coisas, né? E na letra D fala que ele é um técnico legislativo. Isso aqui é verdade, né? E possui exatamente 50 anos. Pode ser que ele tenha 50 anos, mas não podemos afirmar aqui, ó, com 100% de veracidade que ele possui exatamente 50 anos, porque existe a possibilidade dele ter menos, né? Então, a letra D, ela está errada por conta disso, devido a esse motivo. A resposta aí ficava em dúvida entre as alternativas A e D. Mas a A, pessoal, é aquela única, né, que nos dá 100% de veracidade, 100% de certeza. E é nela que vamos. E é o gabarito aí da questão, viu? O gabarito aí é a letra A. Então vamos para a próxima. A próxima questão, questão de número 8, fala o seguinte. Em um grupo de 90 engenheiros, 26 são casados, 60 são cuiabanos e 24 não são casados nem são cuiabanos. Aí fala, o número de engenheiros desse grupo que nasceram em Cuiabá e são casados é igual a letra A 14, letra B 16, letra C 18, letra D 20. Então primeiro aqui, pessoal, eu vou ter dois conjuntos, os conjuntos das pessoas casadas e o conjunto das pessoas que são cuiabanas, certo? E tem um total de pessoas aqui, ó. O total de pessoas são esses 90 engenheiros aqui. Aí o que eu vou fazer? Desenhar o diagrama, né? Eu vou ter aqui de vermelho o conjunto das pessoas que são casadas. Então eu vou colocar aqui, ó, casados. E de azul eu vou fazer o conjunto das pessoas que são o quê? Cuiabanos, né? Os engenheiros que são cuiabanos. Beleza. Fala aqui que o total é 90. Então vou colocar aqui, ó, o total de pessoas aqui é igual a 90. Beleza. Pessoal, eu tenho que começar a preencher pela interseção, né? Mas é exatamente a interseção que o enunciado está pedindo, ó. Está querendo as pessoas que nasceram em Cuiabá e são casados. Como eu sei que está querendo a interseção? Porque tem aqui, ó, o conectivo E, né? Então está querendo descobrir justamente a interseção. Se eu não sei esse valor, eu vou colocar aqui, ó, o total de X, viu? Então X pessoas são casados e cuiabanos. Aí fala que 26 são casados. Esses 26 que são casados é toda essa região aqui de vermelha, né? Que está aqui delimitada pela linha vermelha. E tenho que 60 são cuiabanos. E esses 24 que não são casados nem são cuiabanos, estão aqui do lado de fora, ó. Beleza? Aí, para descobrir, pessoal, a interseção, é uma dica aí, ó, que ela vai valer sempre para a interseção. Sempre que estiver procurando a interseção, você pode fazer isso, viu? Mas só serve para a interseção. Você vai somar 26 mais 60 mais 24.
26 mais 60 mais 24. 6 mais 0 mais 4 é 10. Desce o 0 eleva a 1. 1 mais 2 mais 6 mais 2 vai dar 11. Então, soma tudo. O que passar do total é a interseção. Então, ó, vocês veem aí que passaram aí 20 unidades, né? Por que 20 unidades? É só pegar 110 menos o total, que é 90. 110 menos 90 é igual a 20. Então, excederam aí o número de 20 pessoas, né? Ou seja, essas 20 pessoas são exatamente a interseção aqui, ó. Então, toda vez que tiver querendo a interseção, você soma tudo e aquilo que passar do total é a interseção, viu? Então, nosso gabarito aí é letra D, né? 20 pessoas nasceram em Cuiabá e são casados. Aí se perguntasse, pessoal, qual é a quantidade de pessoas que é apenas casadas, né? Que são pessoas casadas. É só pegar 26 menos 20, daria o total de 6. Quantos engenheiros são apenas cuiabanos? É só pegar 60 menos 20, que é 40. Viu? A interpretação aí seria essa. Mas, como está querendo a interseção, você pode pegar e usar essa dica aí, viu? Então, vamos agora para a questão de número 9. Questãozinha também muito interessante, viu, pessoal? Questão muito interessante. Nível aí de dificuldade difícil, viu? Mas vou tentar aqui facilitar bastante para vocês. Então, tem aqui, ó, sejam A, B e C, três conjuntos distintos e não vazios. Primeiro aqui, ó, conjuntos distintos. Significa que os conjuntos, pessoal, não são iguais. Dois conjuntos são iguais se os elementos aí desses conjuntos são os mesmos, né? Mas aqui são diferentes, né? Vai ter pelo menos um elemento aí que difere de um conjunto para o outro. E aqui fala que não são vazios. Ou seja, esses conjuntos têm no mínimo um elemento. E aqui fala tal que a interseção entre os conjuntos B e C resulta no conjunto A. Pode-se afirmar corretamente que a união do conjunto C com a diferença entre o conjunto B e o conjunto A é igual ao seguinte conjunto. É igual ao conjunto vazio, é igual ao conjunto B, é igual ao conjunto C, é igual ao conjunto D. Aí você vai falar, Vanderlei, que questão difícil é essa? Porque não está falando aí quem são esses conjuntos. Pessoal, se não está falando aí quem são esses conjuntos, o que, que nós fazemos aqui? Nós criamos esses conjuntos respeitando essas três condições aqui, né? Os conjuntos têm que ser diferentes, né? Eles não podem ser vazios e a interseção entre o conjunto B e o conjunto C resulta no conjunto A. Ó, então eu vou criar aqui, ó. Eu vou falar que o conjunto B é composto, é formado por esses dois elementos aqui, ó, número 1 e número 2. Aí eu posso criar aqui, ó, que o conjunto C é formado pelos elementos 2 e 3. Aí o que, que vai acontecer? Vocês reparem que eu tenho 2 pertencente ao conjunto B e tenho 2 pertencente ao conjunto C. Isso aqui é de propósito, porque eu tenho essa condição aqui, ó. A interseção entre os conjuntos B e C não pode ser vazia, vai ser igual ao conjunto A, né? Mas só que a interseção entre os conjuntos B e C só tem esse elemento aqui, ó, o número 2. E isso já é condição suficiente para o conjunto não ser vazio, né? Lembrando, a interseção ela significa, né, ela quer saber os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então eu tenho 2 aqui, né, que satisfaz essa condição. Dessa forma aqui, ó, nós sabemos que o nosso conjunto A é formado apenas por um elemento, é um conjunto unitário aí. Repare que eu criar os conjuntos B e C, eu tive aqui como resultado o conjunto A e foram satisfeitas essas três condições aqui, ó. Os conjuntos são diferentes,
não são vazios e a interseção entre o conjunto B e o conjunto C é igual ao conjunto A. Né? Tudo aqui foi satisfeito. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realizar aquela operação entre conjuntos ali, ó. A união entre o conjunto C e a diferença entre o conjunto B e A. Aí eu vou calcular aqui embaixo, ó. Qual que é a diferença entre o conjunto B e o conjunto A? Então, eu tenho o conjunto B aqui na frente, o sinalzinho de menos, e o conjunto A aqui. O que isso significa? Eu quero os elementos que pertencem a B e que não pertencem a A. Então, o conjunto B está aqui, o conjunto A está aqui. Os elementos 1 e 2 pertencem a B e o elemento 2 pertence a A. O único elemento que pertence a B e que não pertence a A aqui é o 1. Então, essa diferença aqui é formada apenas pelo elemento 1. Aí eu vou fazer a união entre o conjunto C. O conjunto C é formado pelos elementos 2 e 3. Os elementos 2 e 3 pertencem ao conjunto C. Aí eu vou fazer a união com a diferença entre o conjunto B e A, que é formada apenas pelo número 1. Aí quando eu faço a união, eu junto todo mundo, né? O conjunto resultante aqui, ó, que é a união, é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então eu cheguei aqui, ó, que C, união com a diferença entre os conjuntos B e A, resulta aqui em um conjunto formado por 3 elementos, 1, 2 e 3. Pronto. Eu já posso vir aqui, pessoal, e analisar as alternativas, né? Vou até trocar a tinta aqui, ó. Vou trocar para roxo. Na alternativa A, fala que esse conjunto resultante aqui é igual ao conjunto vazio. E não é verdade, né? Porque aqui é um conjunto que possui 3 elementos. Então, não é a letra A. A gente já pode riscar aqui. Na letra B, fala que o conjunto resultante é igual ao conjunto formado pela união entre os conjuntos B e C. Aí eu vou calcular aqui, ó. B união com conjunto C. O conjunto B é formado pelos elementos 1 e 2, união com o conjunto C, que é formado pelos elementos 2 e 3. Então aqui a gente junta todo mundo. Os elementos que são repetidos, representamos apenas uma vez. Igual 2 é repetido, eu escrevo apenas uma vez, né? Então resultou aqui nos elementos 1, 2 e 3. O conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3 é a união entre o conjunto B e C. Reparei, ó, que são iguais, né? Então a nossa resposta aqui, ó, o nosso gabarito é a letra B. Agora aqui, ó, só para tirar a dúvida, né? Quando fazemos a união com C, vai resultar aqui em 2 e 3, que é diferente do conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então não é a letra C. E na letra D está falando que é o conjunto aí C, né? O conjunto C é formado pelos elementos 2 e 3, que é igual a união com C. Então também não é. Então o nosso gabarito é a letra B. Então vocês repararam aí, ó, que para resolver essa questão, né, de forma efetiva e sem gerar dúvidas, né, eu tive que criar esses conjuntos respeitando essas condições, né? Eu já vi esse tipo de questão muito em concursos aí da Banca CESP, viu? A Banca CESP costuma criar questões com esse nível de dificuldade. Então é interessante que vocês busquem ver também as questões sobre conjuntos da Banca CESP, né? E tem um raciocínio bem parecido com esse. Foi necessário aí a gente criar esses conjuntos respeitando as condições. Você poderia criar aí qualquer conjunto, entendeu? Mas respeitando aí as condições propostas pelo enunciado. Beleza, turma? Então vamos agora para a questão de número 10. Essa questão de número 10 aí também, pessoal, vai exigir da gente aí a interpretação de diagramas, né? Então nós vamos ter que fazer a leitura aí desse diagrama. O enunciado fala o seguinte: considere-se os conjuntos x, y e z e a representação gráfica a seguir. Então tem os conjuntos aí x, y e z. O conjunto x é aquele formado pelas pessoas que nasceram em Santa Catarina.
é esse retângulo aqui, né? Então eu vou até circular ele aqui, ó, de azul, viu? Aí o conjunto Z é esse triângulo aqui, ele é formado pelas pessoas que são engenheiras. Então eu vou passar aqui, ó, a caneta vermelha sobre ele. E o conjunto Y é formado pelas pessoas que trabalham na empresa Engepron. É esse círculo aqui, ó. Aí eu tenho uma região colorida. Ali, eu vou passar a tinta preta por cima dela aqui, ó, para ficar melhor pra gente, viu? Eu tenho essa região colorida ali. E o enunciado fala o seguinte: se João é um elemento que pertence à região sombreada, então, necessariamente João... Então aqui, ó, João tá aqui, ó. João é esse pontinho aqui, ó. Ele tá nessa região, né? Se João tá nessa região, ele trabalha na empresa Engepron, né? E também nasceu em Santa Catarina. Mas João não é engenheira. Por quê? Por que João não é engenheiro? Porque essa região aqui sombreada, ela não entra aqui, ó, nesse triângulo, né? Que é referente ao conjunto Z. Então, o que que João é? Ele trabalha na Engepron, nasceu em Santa Catarina, mas não é engenheira. Ele não é um engenheiro. Então, vamos ver aqui qual que é a alternativa que se encaixa aí, né, nessa interpretação do diagrama. Na letra A fala que não nasceu em Santa Catarina, é engenheiro, mas não trabalha na Engepron. Tá errado, né? Letra B, trabalha na Engepron, nasceu em Santa Catarina e não é engenheiro. Exatamente. Que é a letra B. Só para tirar a dúvida, né? Na letra C fala que nasceu em Santa Catarina, certo? Ele nasceu em Santa Catarina, é engenheiro, ele não é engenheiro, né? Mas trabalha na Engepron, só não é engenheiro. E na letra B fala que trabalha na Engepron, mas não é engenheiro e não nasceu em Santa Catarina. Tá errado também, né? O gabarito aí da questão 10 é a letra B. Questão bem interessante, né, pessoal? Diagrama aí pode ter qualquer formato, triângulo, quadrado, retângulo, círculo, né? É mais comum aí a gente usar o círculo aí para representar os conjuntos, né? Mas pode ter qualquer formato aí, pode ter qualquer forma geométrica, viu? Então isso não é motivo para confundir. É importante aí conhecer cada região, saber ali a interseção, né? Isso aí que é importante, viu? Então vamos agora para a nossa próxima questão. Então, pessoal, vamos para a questão de número 11, né? O enunciado aqui fala o seguinte, ó. Sejam os conjuntos B, os elementos de B é o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São os elementos que formam o conjunto B, que pertencem ao conjunto B, né? E o conjunto A, com os elementos 2, 3, 4 e 7, são os elementos que formam o conjunto A, que pertencem ao conjunto A. E as seguintes proposições: proposição P, proposição Q e proposição R. A proposição P afirma que o conjunto A está contido no conjunto B. A proposição Q afirma que a união entre os conjuntos A e B é igual à interseção entre o conjunto B e o conjunto A. A proposição R fala que a diferença entre o conjunto B e A é o conjunto formado pelos elementos 1, 5, 6 e 7. Se V representa o valor lógico verdade e F falsidade, as proposições P, Q e R têm, respectivamente, os seguintes valores lógicos. Essa questão é uma questão de lógica proposicional, mas como ela envolve aí o conteúdo de conjunto, né, pessoal? Então eu trouxe para vocês essa questão aí para essa configuração aí, né, para essa seleção de questões, viu? Porque proposição é bem tranquilo de entender, né? Proposição é toda sentença declarativa que possui apenas um e somente um valor lógico. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Mas aqui no nosso caso, nós vamos julgar de acordo com os conhecimentos a respeito de conjuntos, né? Então aqui a proposição P, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela afirma que o conjunto A está contido no conjunto B.
né? Então aqui, para A estar contido em B, todo elemento do conjunto A deve ser também elemento do conjunto B. Então aqui ó, nós temos o número 2 que pertence a A, também pertence a B. Ok. 3 pertence a A, 3 pertence a B. Ok. 4 pertence a A, 4 pertence a B. Ok. Aí vem o 7. O 7 pertence a A, né? Mas o 7 não pertence a B. Então, falar que A está contido em B é falso. Então, aqui a gente coloca o F de falso, viu? A proposição P, ela é falsa. A proposição Q fala que a união entre os conjuntos A e B é igual à interseção entre os dois conjuntos. Ó, então, a gente vai fazer aqui, ó, para verificar, né? A união com B. Na união, pessoal, é só a gente juntar tudo, junta os elementos dos dois conjuntos, aqueles que forem repetidos, escreve uma única vez, né? Então, eu vou colocando aqui, ó, número 1, 2, 3, tem o 4, né? 5, 6 e tem um 7 aqui. Então, a união, né, resulta nesse conjunto. Agora, a interseção. A interseção, nós pegamos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aí eu vou ter aqui o 2, pertence a B e pertence a A também. Teremos aqui o 3, que pertence a B e também pertence a A. E o 4, que pertence a B e pertence a A. Somente esses três, né? Esses conjuntos são iguais? Não são iguais, eles são diferentes. Então, afirmar que A união com B é igual a B interseção com A é uma coisa falsa, né? Aqui, pessoal, só lembrando aqui, ó, aqui eu coloquei A interseção com B, né? Só que A interseção com B é igual a B interseção com A. O conjunto, né, ele possui essa propriedade aí, né? A interseção entre o conjunto A e o conjunto B é igual à interseção entre o conjunto B e o conjunto A. É a propriedade comutativa, viu? Então, a proposição Q, a afirmação que ela faz, né, ela é falsa, né? E a proposição R fala que B menos A, né, é igual a esse conjunto aqui. B menos A são os elementos que pertencem a B e que não pertencem a A. Eu vou colocar aqui, ó, B menos A, para a gente verificar, né, se de fato está correto ou se não está correto. Ó, o 1 pertence a B e não pertence a A. Então, ele faz parte aqui da diferença, né? O 2 pertence a B e pertence a A, não entra. 3 pertence a B e pertence a A, então não faz parte. O 5 pertence a B e não pertence a A, pertence apenas a B. Então, o 5 entra. Aí tem o 6 que pertence a B e não pertence a A. Aí entra o 6 também. Aí é só esses três elementos. Aqui eles colocaram 7 também, né? Então essa proposição aqui também é falsa. Então, P é falsa, Q é falsa e R é falsa. Nós temos aí a sequência de 3 Fs, né? Então o gabarito nosso é letra D. Vamos para a questão agora de número 12. O enunciado fala o seguinte: a figura abaixo representa dois conjuntos, A e B, que possuem, respectivamente, 6 e 4 elementos. Então tem o conjunto A e o conjunto B aqui, né? O número de elementos do conjunto A, união com B menos A, é igual a letra A, 8, letra B, 6, letra C, 4, letra D, 2. Então a questão está querendo saber o número de elementos desse conjunto aqui, né? Aqui, pessoal, dá para fazer usando apenas os diagramas, né? Igual aqui, deixa eu pegar aqui esse pincel. Vou diminuir o fluxo dele aqui, deixar ele bem fraquinho aqui. Aqui é o seguinte. Aqui está querendo A união com B menos A. Então, primeiro a gente faz essa parte aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho. Né? Porque ela está entre parênteses, então nós devemos fazer ela primeiro, né? B menos A são os elementos que pertencem a B e que não pertencem a A. Então, é só essa parte aqui, ó. Eu pintei de vermelho.
Aí agora eu vou colorir aqui o conjunto A. O conjunto A é todo esse conjunto aqui, ó, que eu estou colorindo de verde. E aqui nós vamos fazer a união entre esses dois conjuntos, A união com B menos A, ou seja, nós vamos unir a região verde com a região vermelha. Logo, os elementos são todos esses aqui envolvidos, né? E aqui nós vamos ter quantos elementos? Nós vamos ter exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Né? Então, esse conjunto aqui, ó, possui 8 elementos. A questão é bem tranquila, pessoal, né? O nosso gabarito aí é letra A. Dá para fazer de uma forma mais criteriosa? Dá para fazer. Mas, olhando aqui os diagramas, pessoal, é muito bom, é muito melhor, né? E é um exercício muito bom aí, porque a gente fica mais acostumados, né, em utilizar os diagramas, né? Para interpretar aí as situações. Então vamos agora para a nossa próxima questão. Também é uma questão, pessoal, que eu só vou colorir aqui, viu? Observe os 3 círculos abaixo que representam os conjuntos A, B e C. Então temos aí o conjunto A, conjunto B e conjunto C. Se D é esse conjunto aqui formado pela interseção do conjunto A e B, união com C menos B, o número de elementos do conjunto D é igual a... Então aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever aqui o conjunto D. Ele vai ser igual a A, interseção com B, união com C menos B, certo? Aí, ó, como tem parênteses, é prioridade resolver aquilo, né, que está entre parênteses, né? Então, primeiro vamos fazer esse, depois nós vamos fazer essa diferença, e no final aqui nós vamos ter o resultado aí, né, o conjunto resultante, que é referente à união, né, entre o primeiro e o segundo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel aqui de novo. Eu vou colorir de roxo o conjunto aqui que é a interseção. E vou colorir de verde o conjunto que é a diferença. A união vai ser o conjunto resultante, né, entre a união da parte da região roxa e da região verde. Então, primeiro aqui, ó, eu vou pintar a região roxa. A região roxa é a interseção entre os conjuntos A e B. Interseção é essa ferradura para baixo, né? O que a interseção quer? O conjunto, né? Os elementos, né? Na verdade, que pertencem ao mesmo tempo aos conjuntos A e B. A região aqui, pessoal, é essa, ó. Aí os elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo é o 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou fazer aqui. Eu vou pintar de verde a diferença, C menos B. Então o C primeiro, depois o menos, depois o B. O que isso indica? Aqui são os elementos que pertencem a C, mas que não pertencem a B. Aí pintando de verde aqui, ó. É essa região aqui, viu? Agora o que nós vamos fazer? A união, que é o conjunto D, a gente vai juntar os elementos aqui da parte roxa e da parte verde. Então eu posso colocar aqui até em ordem crescente, né? Tem o 0, 3, 4, 5, 6 e 7. Então o conjunto D é esse aí. E ele possui quantos elementos? Possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Aí matematicamente nós podemos representar assim, ó, o número de elementos do conjunto D é igual a 6. O nosso gabarito aí é letra A, viu? Então essa aí foi a nossa questãozinha de número 13, questãozinha que exigiu da gente aí também, né? Interpretação de diagrama. Uma dica aí é vocês procurarem simulados, procurarem questões aí, né, nos sites, que concursos, tech concursos,
que tem essa cara aí, né? Que a gente precisa de fazer a leitura do diagrama, porque é um exercício muito importante, viu, galera? Passando para a próxima questão. Então, pessoal, questãozinha aqui de número 14. O enunciado fala o seguinte: admita que em um grupo de 53 pessoas é verdade que 37 pessoas não leram o livro A, 13 pessoas não leram o livro B, 7 pessoas não leram nenhum desses dois livros. E aqui pergunta: a quantidade de pessoas desse grupo que lê o livro A é igual a letra A, 13, letra B, 14, letra C, 15, letra D, 16. Então eu vou desenhar aqui, ó, o diagrama dessa situação, né? Eu tenho aqui o conjunto A, que são as pessoas que leram o livro A, e tenho aqui o conjunto B, que são as pessoas que leram o livro B. Aí eu vou começar a preencher o diagrama com esse valor aqui, ó, que é o valor 7. Aqui fala que 7 pessoas não leram nenhum desses dois livros. Ou seja, essa quantidade está aqui fora, ó. Ela não leu, essas pessoas aqui não leram nenhum dos livros, né? Nem o livro A, nem o livro B. Agora aqui é interessante. 37 pessoas não leram o livro A. Então, 37 pessoas, ó, estão fora dessa região em que eu estou passando aqui a tinta azul. 37 pessoas estão fora dessa região. Eu já tenho 7 aqui fora. Aonde que vão estar? Aonde que vão estar o restante, que são 30, né? Vai estar aqui nessa parte. Essas 30 pessoas lerão apenas o livro B, certo? Aí aqui fala que 13 pessoas não leram o livro B. 13 pessoas, ó, estão fora dessa região em que eu estou passando aqui, ó, a tinta vermelha. Eu já tenho 7 aqui fora. Aonde que está o restante? O restante vai estar aqui, ó, né? É só fazer 13 menos 7, que é igual a 5, né? Não é igual a 6. Então, eu vou ter que 6 pessoas leram apenas o livro A. 6 pessoas leram apenas o livro A. Aí, pessoal, eu vou ter uma quantidade aqui, ó, na interseção. Eu vou deixar aqui aberto, ó. Eu não sei qual é essa quantidade. Mas vocês lembram da questão anterior que eu falei que quando nós queremos descobrir a interseção, basta aqui, ó, você ter o valor total de pessoas, que é 53, né? E aí você soma os valores que você já tem referente a cada parte aqui do diagrama, né? Eu tenho aqui, ó, 6 pessoas leram apenas o livro A, mais 30 pessoas que leram apenas o livro B, e tenho aqui 7 pessoas que não leram nenhum dos dois livros. 6 mais 7 é 13. Sobe 1 aqui, né? No 3. 1 mais 3 é 4. Deu o total de 43 pessoas. Repare que faltam uma quantidade para chegar aos 53. Então, nós pegamos 53 menos 43. 3 menos 3 é 0. 5 menos 4 é 10. Então, nós temos aqui, ó, 10 pessoas na interseção. Leram os livro A e o livro B. Então, qual é a quantidade de pessoas do grupo que leu o livro A? É só você pegar 6 mais 10. Porque essas quantidades estão aqui dentro do diagrama do conjunto A, né? Então, leram o livro A, vai ser aqui o número de elementos do conjunto A. É só somarmos 6 mais 10, que dá um total aí de 16 pessoas. Portanto, o nosso gabarito é letra D, 16 pessoas. Agora vamos chegar aí, pessoal, à nossa última questão. É a questão aí que talvez seja a mais difícil mesmo aí, né, dessa lista de 15 questões, viu? Então vamos para ela. O enunciado aqui fala o seguinte: cerca de 38 funcionários de uma empresa responderam um questionário com 3 perguntas de múltipla escolha. O resultado obtido foi o seguinte:
18 funcionários acertaram a questão número 1, 25 acertaram a questão número 2, 30 acertaram a questão número 3, 10 pessoas, 10 funcionários acertaram as 3 questões, 13 acertaram somente uma das questões e nenhum errou as 3 questões. Se N é o número de funcionários que acertaram somente 2 questões desse teste, a soma dos algarismos de N é igual a... Então, está querendo descobrir aqui a soma dos algarismos de N, sendo N o número de funcionários que acertaram somente 2 questões desse teste aí, né? Então, eu vou desenhar aqui primeiramente o diagrama. Ó. Eu tenho aqui esse primeiro conjunto, né? Que é referente às pessoas que acertaram a questão de número 1. Então, eu vou colocar aqui só umzinho aqui, ó. Viu? Aí eu vou ter o segundo conjunto aqui, formado pelos funcionários que acertaram a questão de número 2. Então, eu vou colocar só o 2 aqui. Aí eu vou ter um terceiro conjunto, que é o conjunto das pessoas que acertaram a questão de número 3. Vou colocar o 3 aqui, ó. Beleza. Aqui, pessoal, o ideal é começar a preencher da interseção, né? A interseção aqui dos 3 conjuntos é essa região, ó. São as pessoas que acertaram as 3 questões. Então, aqui nós temos um total de 10 pessoas. Aí, pessoal, essas regiões que eu estou pintando aqui, ó, de preto, são as interseções, né, que refere-se a N. N é o número de funcionários que acertaram somente 2 questões. As pessoas que acertaram somente 2 questões vão estar nessas regiões aqui que eu pintei de preto, nesse momento, né? Eu não sei, por exemplo, quantas pessoas acertaram somente a questão 1 e 2. Eu posso chamar aqui de X. Eu não sei, por exemplo, quantas pessoas acertaram as questões 2 e 3 apenas. Eu posso chamar de Y. Eu não sei quantas pessoas acertaram as questões 1 e 3 apenas. Eu posso chamar aqui de Z. Então, o valor de N vai ser igual à soma de X mais Y mais Z. E aqui já está descontado essa quantidade de 10 aqui da interseção tripla, viu? Beleza. E aqui continua falando que 10 pessoas acertaram a 3, 13 acertaram somente uma das questões. Né? Eu vou ter o seguinte, que 18 pessoas acertaram a questão 1. Aqui eu tenho X, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho Z, que fazem parte dessas 18 pessoas. Eu não sei a quantidade de pessoas que acertaram somente a questão 1. Eu vou chamar aqui de N1. Viu? Aí eu vou ter aqui ó, que 25 pessoas acertaram a questão de número 2. Aqui eu já tenho X, 10 e Y, que fazem parte dessas 25 pessoas. Quantas pessoas acertaram somente a questão número 2? Eu não sei o valor, vou colocar N2. Aí eu vou ter que 30 pessoas acertaram a questão número 3. Eu já tenho Z pessoas aqui, 10 e Y, que fazem parte dessas 30 pessoas. Agora, quantas pessoas que acertaram somente a questão de número 3? O valor aqui é N3. Aí o que acontece? Quando somarmos aqui N1 mais N2 mais N3, já vai ser esse valor 13 aqui, ó. Já vai ser esse valor 13, viu? Então, somando essa quantidade aqui, que é N, mais essas 13 pessoas aqui que acertaram somente uma das questões, mais 10 pessoas que acertaram as 3 questões, o total terá que ser esses 38 aqui. Então, se eu somar aqui, ó, N, que
é o valor que a gente quer descobrir para somar os algarismos, né? Mais 13 mais 10, esse total aqui tem que ser igual a 38. Aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter que n mais 13 mais 10, que é 23, é igual a 38. Aí eu tenho que n é igual a 38 menos 23. Eu vou continuar aqui em cima. Aí eu vou ter que n é igual a 38 menos 23 é 15. Então, n, pessoal, é a quantidade de pessoas que acertaram somente duas questões. Mas o enunciado está querendo descobrir o valor da soma dos algarismos de n. Então é só somar 1 mais 5. E 1 mais 5 é 6. Portanto, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra A. Viu? Então é isso, pessoal. Ó, um total de 15 questões, né? Eu espero que tenha ajudado vocês aí, né, nessa trajetória aí rumo à aprovação, seja lá qual concurso que você for fazer dessa banca aí, né, da Banca Selecom. Eu espero de coração que tenha ajudado vocês. E é isso, peço aí que me acompanhe nas redes sociais, Instagram VJ Matemática e YouTube VJ Matemática também, viu? Deixe aí seu comentário, né? Seja ele positivo ou seja uma crítica aí construtiva, beleza? Para que eu possa estar melhorando meu trabalho e me motivando também. Então é isso. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau!